prateleiras para garagem ou oficina feitas por você mesmo, que ao mesmo tempo podem ser uma bancada de trabalho conveniente. Prateleira também é estante e bancada também é mesa, então isso é também uma estante-mesa transformável. Por exemplo, uma dessas prateleiras transformadoras pode servir como bancada de trabalho, e a segunda prateleira transformadora pode ser uma ótima mesa para encontros na garagem. E ainda no moderno estilo loft. Para ambientes pequenos, uma prateleira-mesa transformadora ou uma estante bancada transformadora são verdadeiros achados. Tudo graças a um sistema de transformação muito impressionante, que não fui eu quem inventou. Essa construção é repetida várias e várias vezes por artesãos caseiros e blogueiros de faça você mesmo no mundo todo. Eles usam para isso um vasto arsenal de ferramentas elétricas e máquinas caras. O canal das músicas de Yasha Kosiak há muito tempo vai contra as normas e regras estabelecidas. Desta vez, vou mostrar e provar que até um estudante pode repetir essa construção que parece complicada. E ainda por cima, uma versão aprimorada dela. Quase tudo pode ser feito com ferramentas manuais simples. Das ferramentas elétricas, vou usar apenas uma furadeira parafusadeira. Queria usar também uma serra tico-tico, mas a antiga quebrou e a nova que pedi pela internet ainda está a caminho. Isso não é motivo para adiar o que quero começar agora mesmo. Então, olá a todos, vamos começar. Durante o processo vou falar sobre as medidas que usei. E, assistindo a este vídeo até o final, todos que quiserem poderão fazer esse móvel útil para si mesmos imediatamente. Aliás, sobre o fato de que a prateleira tem a função de mesa, as esposas rigorosas podem nem suspeitar, especialmente aquelas que não apoiam festas na garagem. Sobre a escolha do material. No começo, eu queria comprar uma folha grande de compensado, mas ela não cabia no carro e eu achei ruim pagar pela entrega. Por isso, comprei duas folhas menores, com dimensões de 60 por 120 centímetros e 20 milímetros de espessura. Decidi serrar com um serrote para madeira com dentes bem pequenos. Comprei esse serrote numa grande promoção, mas justamente por causa desses dentes pequenos, ele ainda não teve muito uso aqui em casa. Ela corta os sarrafos com qualidade, mas devagar. Com a madeira compensada, o serrote corta surpreendentemente rápido e com qualidade. Marco a largura das futuras prateleiras em 24 centímetros, e de acordo com o tamanho das chapas usadas, o comprimento delas será de 60 centímetros. Serro duas prateleiras de um lado da chapa, depois viro o restante e serro mais duas. Assim, o erro causado pela marcação com certeza será menor. De uma chapa, consegui 4 prateleiras de 24 centímetros e um pedaço um pouco mais estreito. Ele será usado para outras peças menores. Para economizar compensado, estou colocando as peças de forma mais compacta. Agora preciso ser mais engenhoso ao cortar. No início de cada corte, faço marcas com uma serra para metal. Depois, uso uma serra para madeira. Assim, o início do corte fica mais preciso. Ainda não tenho uma serra tico-tico elétrica, então me viro usando uma furadeira parafusadeira. Ficam peças em formato de L com dimensões de 12 por 24 centímetros e a largura delas é de 5 centímetros. O serrote manual corta bem, mas o acabamento com lixa depois é realmente necessário. Arredondo levemente os cantos dos lados longos das futuras prateleiras. Este é um trabalho predominantemente manual, o que pessoalmente não me incomoda nem um pouco. Talvez porque, nos tempos de escola, aprendi bem nas aulas de trabalhos manuais a fazer um martelo só com uma lima. A vida soviética era tão tranquila e ritmada que fazer um martelo de um pedaço de ferro era realmente um grande acontecimento. Junto com aquele trabalho, aprendi também as palavras de que paciência e esforço vencem tudo.
Também me lembro das aulas de geometria na escola. Os raios das curvaturas são iguais à metade da largura das peças. 5 dividido por 2 dá 2,5 cm. Apesar de eu ter acelerado bastante o processo de fabricação para sua comodidade, o trabalho manual não é tão lento quanto pode parecer. Os mestres do YouTube estrangeiros usam serras circulares, serras de esquadria, serras de fita, fresadoras e lixadeiras para fabricar esses detalhes simples. Isso é muito perigoso, não se deve permitir que estudantes usem esse tipo de equipamento e até mesmo para um adulto sem experiência prévia é extremamente arriscado. Para se machucar do jeito que eu faço, é preciso se esforçar bastante. Uma serra manual que escapar será instantaneamente parada pela mão de trabalho, causando no máximo alguns arranhões superficiais. O lado positivo desse tipo de trabalho pode ser o surgimento de verdadeiros calos de trabalho e a confiança na própria força física e em um futuro brilhante. Mas para criar calos, provavelmente é preciso fazer uma dúzia dessas peças. Depois, decidiu-se usar uma ripa comprada, seca e aplainada, com seção de 3 por 5 centímetros. Para começar, comprei 4 ripas de 1,5 m de comprimento cada. Como ele foi feito para venda e não para uso próprio, a qualidade do acabamento é mediana. Mas o lixamento manual transforma ele em uma peça feita para uso próprio. Acho que na era dos hipermercados de construção e da internet, encher uma oficina apertada com um monte de máquinas não é uma boa solução. Especialmente se você, como eu, é apenas um hobbyista e não trabalha sob encomenda. Um amigo meu simplesmente se cercou de ferramentas e máquinas. Muitas delas ele usa muito raramente. A inclinação inata para acumular coisas é um problema de muitos. Nem mesmo o confisco de bens e 70 anos de poder soviético conseguiram diminuir esse fenômeno. Então, o acúmulo de coisas está no nosso nível genético. Para fazer um furo a 90 graus em uma peça, sem precisar de uma furadeira de bancada que ocupa um canto inteiro, você pode usar um truque muito simples. Encontrei isso na internet. Eu pego um simples suporte de canto e, ao furar, alinho a broca em relação aos seus lados. Em todos esses anos, essa precisão foi necessária para mim pela primeira vez. Estou usando uma broca de 8 milímetros de diâmetro. A tarefa é resolvida com a ajuda de uma ferramenta doméstica simples. As peças mais difíceis, as prateleiras da mesa, da estante, da bancada e do transformador, estão prontas. E, como vocês puderam observar, não é nada difícil fazê-las manualmente. Tanto o bloco quanto a peça em forma de L tem 5 centímetros de largura. Alinho certinho, fixo e faço a perfuração. O furo perpendicular na peça garante a mesma direção perpendicular correta do furo no bloco. Para unir a estrutura, decidi usar parafusos comuns de 8 milímetros de diâmetro com arruelas e porcas. Os parafusos também servirão como eixos de rotação confiáveis. Prendo a peça multifuncional, que imita a espessura da futura prateleira, um pedaço de compensado, e chego à conclusão de que a próxima peça deve ser colocada com uma pequena folga em relação à primeira. Assim, os elementos giratórios não devem atrapalhar uns aos outros. Pelos tutoriais que vi de mestres estrangeiros, percebi que quase todos cometem o mesmo erro, não deixando esses espaços. Depois, passam muito tempo sofrendo para criá-los manualmente, anulando todas as vantagens da sua mecanização. Os próximos espaços eu faço usando um pedaço de metal escolhido entre sucatas. E agora, botas de feltro, sim, botas de feltro, sim, estão sem sola, velhas. Em seguida, posiciono as peças em forma de L com os lados curtos, estritamente perpendiculares à primeira e à segunda viga. Fixo, furo, parafuso. Primeiro a peça da extremidade de um lado.
Depois a peça da extremidade do outro lado. Todas as outras peças em formato de L eu fixo na segunda viga, exatamente como as duas primeiras. Primeiro eu alinho tudo direitinho, depois faço os furos e parafuso. Decidi usar arruelas entre as peças em L e as vigas. O atrito ao girar deve diminuir. Agora, a próxima prateleira transformável será feita ainda mais rápido, graças à nova serra tico-tico elétrica. Terminar a primeira quase manualmente já é uma questão de princípio. Faço exatamente a mesma coisa com a segunda peça, só que como se fosse um espelho da primeira. Ficou uma lateral direita e a outra esquerda. Desparafuso as duas primeiras peças em forma de L da lateral direita e da lateral esquerda. Para conectá-las com a primeira prateleira, vou usar meu favorito Metis, o parafuso de montagem para móveis, também conhecido como Confirmat. Para o Confirmat, é necessário uma broca especial para Confirmat. Minha broca antiga está muito cega, como podemos ver, então tive que ir comprar uma nova. Para apertar o Confirmat, é necessário uma ponteira sextavada especial. A primeira prateleira está pronta. Em seguida, desparafuso as próximas peças em forma de L e parafuso novamente. A primeira e a última prateleiras estão instaladas. Funcionam perfeitamente. Mesmo que eu tente fazer tudo o mais preciso possível, ainda assim é um trabalho manual, não um trabalho feito com moldes e gabaritos rigorosos. Por isso, não me arrisquei a trocar as peças em formato de L de lugar. Desparafuso a prateleira de limite e parafuso de volta no mesmo lugar. Não consegui parafusar a terceira prateleira de modo que houvesse arruelas entre ela e os sarrafos. Vou ter que desmontar e montar de outra maneira. Para não confundir a peça direita com a esquerda durante a montagem, marco elas com setas. Decidi numerar as prateleiras, assim elas com certeza não vão ser trocadas de lugar. Marco previamente os locais para furar os buracos dos parafusos, assim a prateleira não deve ficar torta. Aqui está o algoritmo ideal de montagem. Primeiro, parafuso as prateleiras com os sarrafos de um lado, sem esquecer de colocar as arruelas. Depois, parafuso com os sarrafos do outro lado. Se não usar as arruelas, pode montar de qualquer jeito, mas eu acho que elas com certeza não vão fazer mal. Encontrei uma folha de compensado de boa qualidade na loja, então fiz as prateleiras com ela. Para as prateleiras, o painel de móveis também serve muito bem. A variedade é grande, você pode até escolher um já no tamanho da prateleira, e aí só vai precisar cortar as peças em formato de L. Mas o mais seguro é fazer essas peças justamente com compensado de boa qualidade. Pessoal, estamos absolutamente no caminho certo. Graças ao uso de parafusos e confirmates, até agora não precisei de nenhuma habilidade de marcenaria. Uma tábua ou um painel de móveis pode rachar, mas o compensado é um material composto e suporta cargas dinâmicas muito maiores. Como eu sei tudo isso? Eu sou apenas um sopromotor intuitivo, minha intuição raramente me engana. Resta fazer a base, que normalmente os DIYers estrangeiros fazem estritamente de acordo com os cânones da marcenaria. Eles usam um arsenal de máquinas de marcenaria de precisão para fazer encaixes, ranhuras e outras complexidades. Nós, como disse o Leonov Lenin, vamos seguir por outro caminho. Para os espectadores estrangeiros que estão chegando agora, informo. Belarus é um país independente, localizado bem no centro geográfico da Europa, com uma economia socialmente orientada. Os oligarcas não são respeitados aqui. Se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não tivesse se dissolvido, hoje talvez parecesse mais ou menos como a nossa Belarus. O povo bielorrusso desenvolve e multiplica as conquistas do povo soviético.
No nosso país compacto, fabricamos os maiores caminhões do mundo. Este aqui está longe de ser o maior. Apesar da fama de país agrícola, a esmagadora maioria da população vive nas cidades. Por isso, os famosos tratores Belarus, conhecidos mundialmente, já precisam ser produzidos em versões autônomas. Nós temos boas estradas. Por isso, os engenheiros bielorrussos, usando como base um utilitário chinês, instalaram uma bateria de grande capacidade em seu assoalho e criaram um carro elétrico bielorrusso, aproveitando de forma inteligente a altura desnecessária do solo. Essa é a nossa Bielorrússia. Para evitar a marcenaria clássica complicada na base, uso um painel de móveis. A peça comprada tem dimensões de 150 por 20 centímetros, com ângulos retos precisos. Eu simplesmente corto ela ao meio. O trabalho simples com a tomesca só foi necessário na etapa das pernas. E isso só para criar a ilusão de que é um trabalho de marcenaria, mas na verdade foi usado um método simples de montagem de móveis. Aqui, o principal é eu não cometer nenhum erro. O parafuso confirmate padrão é muito longo e sai do outro lado da peça de madeira. Em vez de procurar parafusos fora do padrão, é mais rápido encurtar os padrão. Eu faço os furos não para os parafusos confirmate padrão, mas para os confirmates encurtados. Tive que improvisar um pouco. Mais um pouco de pseudo-marcenaria. Sua imprecisão pode afetar apenas a aparência, mas de jeito nenhum a resistência. E a resistência tem que ser de primeira. Acredite na minha intuição. O tamanho da próxima peça foi determinado experimentalmente. 73 por 14 centímetros com espessura de 20 milímetros. E isso é importante. Por isso, o painel de móveis de 18 milímetros não serve. Decido juntar pedaços, já que não tenho mais uma folha inteira de compensado. Vai ficar quase invisível. Parafusei essa peça nos elementos em L da prateleira central. A distância entre os lados externos dos suportes também será de 73 centímetros. Com base nisso, determino o comprimento da barra de ligação. Ela não ficará visível, e o uso de cantoneiras de fixação é a opção mais simples para uma conexão segura. Mais um pouco de painel de móveis. Ficou bem claro o quanto é possível encurtar as ripas. A estante bancada da prateleira mesa transforma começou a funcionar imediatamente e sem problemas. Acredito que consegui mostrar e provar claramente que um trabalho simples como esse não é só para mestres experientes com um monte de equipamentos. Até um estudante consegue lidar com isso, e ainda mais qualquer iniciante. Um estudante soviético com certeza conseguiria. E esse pedaço de escudo é para dar mais rigidez à base. Aliás, o painel de móveis é um material bem barato. Dá para instalar rodízios, mas eu me contentei com uns bem baratinhos, ajustáveis em altura.
Como eu já esperava, ao abrir e fechar, as porcas começam a se soltar. Aperto levemente e travo tudo com contraporcas. Parece que consegui fazer algumas melhorias nessa estrutura incrível também. Um upgrade do canal Canções de Acha Cociaca, por assim dizer. A adição de um painel traseiro de compensado aumenta muito a rigidez geral. No modo bancada, aparece uma prateleira adicional bem profunda. A adição de trincos nas portas evita a transformação involuntária do modo estante para o modo prateleira. No modo mesa de bancada, 2 pinos passantes rosqueados de 6 mm evitam a transformação involuntária em estante. Como porcas, foram usadas porcas de móveis. Toques finais. Aliás, esse tipo de artesanato pode ser um ótimo presente de coração para pessoas boas. Compartilhe este vídeo com bons camaradas. Ficou realmente uma bancada muito prática e não uma bugiganga inútil do YouTube. Com ele, agora dá para montar uma oficina até mesmo na varanda do apartamento. Uma estante prateleira muito espaçosa. Apesar do tamanho bastante compacto, no transformador há apenas algumas medidas importantes. Todas as outras derivam delas. Se na época de Elite houvesse uma mesa transformadora assim, os cossacos teriam pegado ele e seus companheiros com menos frequência durante os trabalhos revolucionários. E Lenin não teria prejudicado a saúde durante os exílios.